servem, ó Deus, mas estão vendo, Senhor amado, o culto, que tem, Senhor amado, o temor de Ti no seu coração. Toma nossas vidas em Tuas mãos, aqueles que se encontram acamados, ó Pai. Entra como providência, restaura a saúde, Senhor amado. Renova a fé, Senhor amado. Sê conosco, ó Deus. É que te pedimos nesta manhã. Amém. Amém, aleluia. Todos nós sabemos que a volta do Senhor, ela se aproxima. E acho que todos nós, como pessoas que servem ao Senhor, devemos almejar essa volta. Devemos clamar por essa volta. E hoje nós iremos declarar nesta manhã, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que você possa declarar isso com o seu coração, adorando a esse Deus e exaltando. E com verdade no seu coração, declarando, Senhor, vem, Pai, volta, Senhor. Faça a sua boa obra, Senhor, em nosso meio. Em nome de Jesus, Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. O Senhor, Ele irá voltar para buscar a sua noiva. Então nessa manhã declare, Senhor, Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Declare, Tu és digno do louvor, ó Deus. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem, Jesus.
vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A igreja que clama pela vida do Senhor. Aleluia. A gente passa por momentos, por tribulações, por situações em que a gente nem imaginava que poderia passar. Situações em que a gente se sente triste, magoado, situações difíceis. Mas nós sabemos que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. E é por isso que nós mantemos a alegria de saber que no Senhor nós temos um porto seguro. E é por isso que nesta manhã nós iremos declarar que todavia nós nos alegraremos. Não importa se tiver dinheiro, se não tiver, se estiver doente, se não estiver, o Senhor ele está conosco. E por isso nós
Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. O sol da justiça brilha sobre nós, é o Senhor Jesus. Deixe o Senhor, Ele ter liberdade no seu coração neste momento. Deixe com que o Espírito Santo possa agir no seu coração. Nesta manhã nós vamos declarar: tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar lá no teu mais profundo íntimo, naquele lugar onde só o Senhor Ele pode ver, porque o Senhor Ele te sonda, o Senhor Ele te conhece, Ele sabe o que você precisa. Oh, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Age em nosso meio. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare mais uma vez. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare: eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Dê o controle da sua vida nas mãos do Espírito Santo. Deixe Ele agir em tua vida e declare: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Age em nosso meio, Tens Senhor. liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, oh Deus, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Oh Deus, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Oh Deus, mude as coisas de lugar. Oh, aleluia, Senhor. O teu perdão, Senhor, ele é completo, Deus. Ele não falha, Senhor, ele não tarda. O teu perdão, ele é completo.
Mesmo imperfeito como somos, ó Deus, o teu perdão, ele ainda assim, ele é completo. Oh Deus, mesmo errando, falhando, errando, Senhor, nós ainda podemos contar com a sua misericórdia, ó Deus, com aquilo que o Senhor nos deu de graça, Senhor, morrendo naquela cruz, Senhor, por mim e por todos que estamos aqui, ó Deus. Aleluia, Senhor, o teu perdão, ele é completo, ó Pai. Ele nos sara, ele nos abraça. O teu Espírito Santo, Senhor, está aqui, Deus, nos consolando, nos confortando, nos mostrando, Senhor, onde devemos melhorar, ó Deus. Oh, Espírito Santo, tem de liberdade em nosso meio, ó Deus. Age, ó Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome nesta manhã. Amém, Pai. Amém. Aleluia. Saúdo os amados irmãos presentes aqui no templo e os amados irmãos e amigos também participando conosco pelo YouTube e também pelo Facebook, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Que bom que o pessoal aí está... Eu gosto quando o pessoal responde assim, de prontidão, com ânimo. Isso aí o feedback é muito bom para nós. Nós queremos lembrar aos amados. Deixa eu ver aqui. Luiz Manuel me ajuda aqui, que acabou acontecendo aqui. A senha dele aqui. Nós louvamos a Deus pela vida da nossa amada igreja, que está sempre em movimento. Um minutinho aqui. Obrigado. Está sempre em movimento. O Ministério Infantil retornou com culto, né? Mantendo aí o distanciamento, todos os cuidados necessários, mas graças a Deus o Ministério Infantil está na ativa, graças a Deus a Oasis sempre firme e forte aí, servindo ao Senhor, sempre com propostas de crescimento espiritual para os nossos adolescentes. Graças a Deus também nós vemos a MCM sempre orando, intercedendo, abençoando vidas, fazendo diferença também. Nós glorificamos a Deus porque nós temos tido também da parte do Ministério Diaconal sempre a preocupação em servir, a preocupação em abençoar vidas. Louvamos a Deus por isto. O Ministério de Jovens, cada vez mais, graças a Deus, tem buscado aí fazer a diferença. Hoje, daqui a pouco, teremos um trio aí representando o Ministério de Jovens de manhã e à noite, os jovens cantando, louvando ao Senhor. E eu lancei um desafio para os jovens da nossa igreja para hoje à noite. Não se esqueça do nosso desafio. E nós temos visto, graças a Deus, a igreja se mobilizando, o Ministério de Educação Cristã também buscando fazer a diferença, tendo aí momentos de oração promovido pelo Ministério. Vou tirar, essa a gente fica na dúvida se tira ou se não tira a máscara, né? Quem acha que tá tranquilo, dá pra... Hã? Tira? Tira, não tira? Tá, vou tirar. Vamos tirar então. Essa cara bonita aqui, eu acho que a máscara é melhor, pastor. Põe. Então, então temos visto Deus agindo. E o Ministério de Educação Cristã promovendo encontros também pelo Instagram, com o objetivo de abençoar vidas. Tivemos já uns momentos de oração, de quando em quando temos uns momentos de oração, e tivemos um encontro
semana passada com a Águida representando. A Águida fez um sucesso, hein? Glória a Deus. Como dizia um amigo meu, as palmas são para Jesus, né? Mas ficamos muito felizes com a desenvoltura da Águida, né? E pela representação aí, muito bem representada, obviamente, dos adolescentes, de uma maneira até geral, e dos adolescentes cristãos. E esta semana, não é isso? Na quinta-feira, será com os jovens, e o Marquinhos vai estar representando a juventude lá, né? Então, a ideia é ter um encontro com cada faixa etária, né? E então, semana que vem vai ser na quinta-feira. É quinta-feira? Quinta-feira, 20 horas. 21 horas. 21 horas com os jovens, sendo representado pelo Marquinhos. Então, assim, temos tido também, irmãos, sentimos no coração de estarmos toda a meia-noite orando com os irmãos, orando com os amigos. E olha como a gente tem tido uma adesão muito legal, muito interessante. A irmã Vulei está sempre com a gente, participando ali. E tantas outras pessoas, esse já é no Facebook, nós estamos ampliando um pouquinho, ou na verdade não ampliando, mas dando uma continuidade, uma perspectiva um pouco mais informal em relação ao estudo que nós desenvolvemos aqui do Pai Nosso. Então, nós estamos a cada momento falando sobre a oração do Pai Nosso. Então, meia hora, 15 minutos falando sobre a palavra de Deus e 15 minutos orando. E tem sido assim uma bênção e um desafio muito grande, irmãos, porque quando a gente se propõe a orar, ser canal de Deus, como a gente se vê ali como que, não me lembro o profeta agora, mas que disse que não havia ninguém para ficar no muro, ninguém para ficar protegendo, ficar como intercessor. E a gente, quando se põe como intercessor para abençoar vidas, a gente vai ouvindo coisas, vendo coisas que só Deus mesmo para nos fortalecer. Ou seja, muitas pessoas que estão sendo vitimadas em relação ao Covid, sem aí, enfim, entrar em méritos, né, de notificação, subnotificação. A realidade hoje a maioria de nós tem pelo menos um conhecido que sofreu deste mal, pelo menos um conhecido que de repente ficou internado, que ficou doente, né? Então, assim, não é algo para nós subestimarmos. E também com isso, outros tipos de problemas que as pessoas têm enfrentado, nós temos orado, temos tido resultados, né? Graças a Deus também, pessoas se recuperando, pessoas vencendo, e louvamos a Deus por isso. E nós lamentamos, como por exemplo, a partida da prima da irmã Luísa, membro da nossa igreja, Luísa Honorato, em que uma prima dela de 32 anos entrou no hospital por causa de diabetes e acabou morrendo lá de Covid, né, segundo a informação dela. Então, assim, o Ciscone também, nós estaremos orando daqui a pouco. Nesse período todo, João Ciscone e Terezinha têm sido, assim, muito resilientes, irmãos, porque de quando em quando é notícia de um parente, de um familiar que morreu, e agora, recentemente, o tio dele, Sebastião, não creio que tenha sido de Covid, mas acaba acumulando, né, situações, e a gente precisa estar orando uns pelos outros. Então, nós temos toda meia-noite no Facebook feito uma live para abençoar vidas, e eu agradeço a Deus por isso. Os irmãos não vão me ver fazendo comentários sobre questão de fechar ou não fechar, porque aquilo que eu comentei, quem me conhece já sabe, né? Se chega uma orientação do governo e dizer assim, olha, tem que fechar o templo, tranquilamente a gente fecha o templo. A gente não tem problema nenhum, porque a gente tem aprendido que a igreja é muito mais do que isto. Nós olhamos os nossos irmãos ao redor do mundo, irmãos, existem lugares que não há templo formal como o nosso, né? Tantos países aí que as pessoas já durante anos, décadas, têm se reunido em florestas, têm se reunido em galpões, têm se reunido em casas, e estão aí, irmãos, servindo ao Senhor. E eu creio que seja uma grande oportunidade que Deus está conferindo a cada um de nós de entendermos isto, de entender que primeiro somos igreja, de que a nossa intimidade com Deus independe de lugar, e segundo, que podemos fazer do nosso lar um local onde realmente a gente volte os princípios que não deveríamos nunca ter saído,
princípios de se reunir no templo e nas casas também, de adorar no templo e nas casas, de fazer diferença no templo e nas casas também. Então, daqui a pouco estaremos orando, mas agradecemos a Deus pela igreja que está em movimento, pelos irmãos, sempre se colocando à disposição para abençoar vidas. Sabemos disso, que Deus seja louvado pela vida dos nossos amados irmãos. Uma alegria de ver aqui a Vânia, o filhão, a irmã Voleide presente. Seu nome é? Felipe, o Felipe com a gente, é um prazer. Deus abençoe teu Felipe conosco também. E vocês vão cantar? Quando eles vêm, né, aquela coisa, é que nem pastor. Pastor chega numa igreja e o pessoal pergunta assim: vai pregar? Não, eu vim cultuar. Então aproveita e canta. Então, mas uma honra ter aqui Felipe, ter a Vânia e a irmã Voleide também conosco. Deus as abençoe grandemente, assim como uma honra ter cada irmão, cada irmã conosco aqui. Sabemos que muitos, né, que se apresenta aqui, não está aqui porque é fácil, né? Cada um tem as suas lutas, tem as suas adversidades. Que Deus seja louvado por sua vida, que está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa porque algo tem me incomodado já há muito tempo. Eu confesso, irmãos, que eu tenho orado, eu tenho estado inquieto por essa questão e tenho falado, né, os irmãos têm me ouvido, eu tenho sido repetitivo nisto, de que eu acredito que é necessário que nós percebamos, entendamos de que há uma luta profundamente espiritual que se revelam na cultura, que se revelam nas posições ideológicas, que se revelam no comportamento da sociedade de uma maneira geral. Nós, como cristãos, não podemos achar que as coisas são do jeito que são, de uma maneira superficial, que tem que ser assim, mas como cristãos precisamos entender que há algo por trás, e esse algo por trás é uma luta espiritual. E nesta luta espiritual, nós acreditamos que precisamos nos posicionar. E qual é a minha tese, né? Qual é a minha premissa? É de que o povo de Deus, muitos dos nossos irmãos, muitas das nossas famílias, muitos dos nossos líderes têm sucumbido por não entenderem isto, por não compreenderem de que há algo por trás. E isso eu estou falando como cristão, mas nós mesmos somos convidados, quando vamos falar, por exemplo, sobre esquizoanálise, sobre a questão do pensamento, do status quo, da sociedade, de como a mídia se apresenta, de como o marketing se apresenta, de como, enfim, de uma maneira geral, somos confrontados com a internet, confrontados com a música, confrontados com a mídia de uma maneira geral. Nós precisamos ter um olhar crítico. Isso daí não precisa ser cristão, ou seja, nós precisamos entender que há sempre um não dito por trás de muitas coisas que são apresentadas para nós. E esse não dito, ele é apresentado de uma maneira sutil, a fim de realmente nos levar a não questionar, a não raciocinar e a aderir àquilo que está sendo oferecido. Isso é de uma maneira geral. Então a gente tem que pensar o que está por trás dessa música, o que está por trás dessa fala, inclusive da minha fala, o que está por trás, enfim, daquilo que está me sendo apresentado. Então, quando, por exemplo, a gente tem falado sobre um documentário que é o Dilema das Redes, né? O Dilema das Redes, que fala um pouco sobre isso, ou seja,
muitas pessoas que ajudaram a criar aplicativos para o Google, para o Facebook, para o Instagram e para tantas outras coisas, falaram assim, olha, nós fizemos, e muitos se arrependeram, nós fizemos no intuito de que as pessoas não pensassem. Você já parou para observar isso? Ou seja, quando se oferece um produto, diz assim, ó, se você não adquirir agora, já era, é a tua última oportunidade. Então, aquilo é apresentado de uma maneira, e é uma estratégia do mercado, para você olhar e dizer assim, ó, se eu não adquirir agora, eu perdi a oportunidade da minha vida. E aí falar, só hoje, só agora, né? E assim como outras situações, se você procura, por exemplo, um determinado produto no Google, ele vai te apresentar não aquilo que é necessário, mas aquilo pelo qual há um investimento no próprio Google. Quais são os maiores patrocinadores? O que interessa ideologicamente a essas redes sociais? Então, se você vai usar uma busca ali, por exemplo, eles vão colocar a busca daquilo que não é imparcial, mas eles te apresentam algo parcialmente, para não dizer, quando você clica numa coisa, há um esquema, né? Eu penso numa coisa, eu estava procurando, eu estava com saudade de Fernando de Noronha, né? Eu pesquisei, falei, quanto que está para retornar, e fui lá no Google, pacote, Fernando de Noronha. Meu irmão, choveu depois, eu abri o Facebook, Fernando de Noronha e tal, e para não dizer aquela coisa que às vezes você nem pesquisa. E aí o pessoal ficava dizendo assim, gente, eu nem pesquisei, eu só comentei sobre alguma coisa. E apareceu, não sei, né? Você deixa o microfone aberto, você aceita alguns contratos ali sem ler. Então tem muita coisa que a gente tem que aprender a criticar. E aí é nisso que a gente volta em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando a palavra de Deus diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, essa chamada hoje é uma chamada para a gente pensar numa coisa que é chamada no grego de metanoia. O que é a palavra metanoia? Isso é usado em todos os lugares, no mundo comercial, coachings da vida, e muita gente usa essa palavra, e essa palavra, ela consta na Bíblia Sagrada, a palavra metanoia, que, obviamente, em todas as vezes que nós olharmos no Novo Testamento, ela vai estar relacionada com a palavra arrependimento, e a gente vai falar sobre isso. Mas o que significa a palavra metanoia? Vem de duas palavras, meta, que significa além, e noia, de nous, que significa pensar. Então, a palavra metanoia significa você expandir a sua mente, você olhar além daquilo que está aparente, você ter uma visão ampla de algo que está acontecendo, daquilo que está lhe sendo apresentado. Então, a Bíblia diz assim, e não vos conformeis com este mundo. Essa palavra conformar, ela vem de uma etimologia que é a etimologia de metamorfoses, de mudança, de forma. E uma coisa interessante é que quando a Bíblia diz em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, a ideia não entreis na forma, no molde deste mundo. Este conformar, entrar no molde, ela tem a sua etimologia em esquema, esquematos, alguma coisa assim parecida, que dá a ideia de esquema, ou seja, o mundo apresenta um esquema para a gente. Eu acho interessante que quando nós estudamos, principalmente na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala sobre a questão de esquema. O que é um esquema? É um modelo mental pelo qual você organiza a sua vida, é uma forma de você pensar, de você agir, de você saber proceder diante de determinados eventos, diante de determinadas situações. O que eu quero dizer é que a Bíblia mostra que há um esquema do mundo, um esquema mundano, um esquema que não agrada a Deus, e a Bíblia diz, não entreis nesse esquema, não vos moldeis a esse esquema. Não entre na forma do mundo, é isso que a Bíblia está dizendo. Ou seja, a Bíblia está querendo nos levar a entender, a pensar, a compreender, a aceitar, a admitir que há uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus.
Há uma diferença em aqueles que são do mundo, e no mundo no aspecto não é mundo, planeta Terra, é o mundo cujos valores, a gente vai ver lá depois em 1 João capítulo 2, 15 e 16, ou seja, os valores, os pensamentos, as ideologias, as culturas que não são de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Então qual é o problema? O problema é que a gente nasce no mundo. Embora Jesus diga isso em João 17 e em João 15, que nós não somos do mundo, a gente vai crescendo, se alimentando, como aquela história, né? Alguém contou até uma outra versão aqui, recentemente, da águia que cresce com as galinhas, né? Ou seja, a águia cresce com as galinhas e cisca como as galinhas e fica ali como as galinhas, porque até na parte da psicologia é uma coisa interessante, que diz o seguinte, não sei se é bem uma teoria, mas se eu não me engano é comportamental, que diz o seguinte, conta uma história de, por exemplo, não sei se eu vou falar exatamente, por exemplo, um ovo está sendo chocado ali, né? Um ovo está sendo chocado. É um ovo de pato. É um ovo de pata, né? É um ovo de pata. E aí, quando aquele ovo, ele eclode, quando sai o patinho, se quem está perto dele é uma galinha, por exemplo, não tem pata, não tem... Por exemplo, só pôs o ovo, só tem o ovo ali, e o ovo parou num galinheiro. E aí aquele patinho nasceu e só tem ao redor galinhas. Ele vai aprender os hábitos da galinha. Embora ele seja pato, ele vai assimilar o modelo daquilo que está ao redor dele. Isso aí é uma das explicações para a questão comportamental. Ou seja, o meio em que nós vivemos tem um poder extraordinário de modelar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Não é estranho de quando em quando a gente vê, até no passado, reportagens de pessoas de crianças, por exemplo, que viveram entre animais. É raro, sim. Eu falei que não é raro, mas a gente já ouviu histórias sobre isso. Ou seja, aí a criança aprende aqueles hábitos daquele animal, né? Além da ficção, como no caso de Tarzan e do Mowgli, né? Tem casos comprovados, ou seja, na história. Então, o que a Bíblia está querendo dizer é que nós precisamos expandir a nossa mente, metanoia. A gente precisa olhar além, no aspecto de entender que a gente nasceu neste mundo e há uma profunda probabilidade de muitas maneiras de pensarmos e de agirmos ser um molde do mundo e não da Bíblia. Mas nós crescemos naturalizando aquilo. Eu estava pensando numa coisa aparentemente muito simples, banal até, mas que de quando em quando a gente se apega, né? Por exemplo, você tem uma roupa e você gosta muito daquela roupa. Você gosta muito daquela roupa, poxa, de repente era muito importante para você, e de repente a roupa, ela furou, deu um furinho, alguma coisa rasgou, ficou velha. Você normalmente não coloca para nada, só fica dentro de casa com ela, dependendo da roupa. E por mais que você goste dela, você às vezes não tem coragem. Eu vou chegar num lugar com uma roupa furada, rasgada, isso é absurdo. Mas hoje estão sendo vendidas roupas rasgadas. Aí você vai dizer, mas é óbvio que é diferente. Claro que é diferente, porque são eles que estão estipulando o modelo. Eu vi um rapaz colocou sobre a questão de pias, né, de torneiras. E aí ele falou assim, rapaz, se a gente faz, é coisa de pobre. É um cano normal, um cano de metal, com uma curvinha e outra curva, assim, e uma torneirinha, aquele registro normal, lá 200 e poucos reais. Está me entendendo? Ou seja, se a gente faz alguma coisa, é coisa de pobre. Mas se vem aquele designer, se vem aquele, sabe, eles ditam para nós. Eu, assim, é óbvio que eu vou fazer uma crítica
uma crítica não é bem uma crítica, uma observação como homem e como ignorante. Como homem que estou falando não é homem masculino, não, homem na visão assim humana. Mas, por exemplo, a gente vê uma situação interessante que é a questão da unha da mulher. São coisas que, dependendo da época, era absurdo. E você hoje vê algumas mulheres, por exemplo, com uma unha, tipo unha de águia. É uma coisa de louco, porque eu não sei como, às vezes me lembra aquele Zé do Caixão. Porque a coisa é assim, é muito assim. Mas eu gosto, não é legal, não tem problema nenhum. Mas estou dizendo que às vezes uma coisa que é absurda num tempo, a moda vai moldando, entendeu? De tal ponto que é muito natural aquilo. Aquele tipo de unha que no passado, ou no passado não, um ano atrás, nem se pensava. E hoje, sim, é uma coisa natural, está me entendendo por quê? Porque o mundo é que está ditando as regras. É claro que algumas mudanças, não estou dizendo que são, é tudo malévolo, o pastor está dizendo que a unha é do diabo. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que unha, não, eu estou dizendo que a gente acha natural o que nos expõe como natural. O que estipulam para nós como natural. Coisas que até então você não faria, mas você faz porque todo mundo faz. Então a Bíblia nos alerta de que nós precisamos entender que há propositalmente uma intenção de nos levar, de nos moldar a um esquema. E não é só esquema comportamental não é só questão de roupa, como eu comentei na mensagem passada, que eu particularmente, eu não consigo entender que numa escola, numa academia, o homem tem que ir com roupa larga e a mulher tem que ir com roupa justa. Por que isso? Por que não estou dizendo que vamos dar o direito dos homens também andarem de roupa justa, não é isso. Eu também acharia absurdo. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós como cristãos, nós como evangélicos, nós precisamos olhar e dizer assim, por que tem que ser dessa maneira? Por que eu tenho que colocar esse tipo de roupa? Mas todo mundo coloca. E se eu não puser, é como aquele que numa fila de banco, todo mundo está lá no canto, você é o único que está na fila certa, mas é todo mundo no canto, então você está errado. Então, amados, a metanoia é um termo que era usado antigamente, uma expressão grega, nos exércitos gregos, que era o meia volta volver. O soldado está indo para um canto e no Brasil, olha, não sei se é meia volta volver que se diz ainda, mas é o metanoia. Metanoia, meia volta que temos que dar, é o 180 graus. Então, metanoia é mudar o curso, mudar o rumo, é se movimentar. E se movimentar, e é por isso que a palavra de Deus utiliza a expressão, que é a expressão metanoia para a palavra arrependimento, como nós vemos em Mateus capítulo 3, versículo 11. A Bíblia diz assim, Jesus fala, João na verdade, eu vos batizo com água para arrependimento. Esse arrependimento no grego é metanoia. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, João Batista foi chamado para batizar. E o que é batismo? Batismo é um testemunho público do iniciar de uma nova vida, de iniciar de alguma coisa. A gente vê isso em instituições, em faculdades, na área militar, quando a pessoa inicia lá, por exemplo, se eu não me engano, isso acontece ainda os bombeiros, o bombeiro está iniciando, tal, quando chega lá e pegam lá a mangueira e dão um banho nele, é chamado de batismo vulgarmente, porque é o iniciar dentro daquele novo, daquela nova instituição, daquela nova vida. Então João Batista fala assim, eu estou batizando, eu estou aqui publicamente levando vocês a entenderem que esse batismo, esse mergulhar e esse sair da água
como um batismo que vai revelar a metanoia, que vai revelar o arrependimento. Mas esse arrependimento não é a questão de você ficar triste. Eu fiquei triste, estou arrependido. Eu perdi aquilo, eu fiz aquilo. Não é só isso. Essa metanoia é a expansão de mentalidade e mudança de comportamento. Metanoia na Bíblia é mudança de mentalidade. E é aí que mora o grande perigo, sabe por quê? Porque muitos de nós cristãos mudamos roupa, muitos de nós cristãos mudamos hábitos, mas não mudamos a mentalidade. Não mudamos a mentalidade. A gente pode até deixar de falar palavrão, mas as ideias estão aqui na nossa cabeça. A gente pode até deixar aquela roupa curta e tudo, mas estamos ainda presos à sensualidade. Nós podemos deixar de ir para os bailes da vida e tudo, mas fica de vez em quando flertando com aqueles irmãos que não vão ao carnaval na época, mas ficavam dentro de casa assistindo. Aí tomara que a escola tal ganhe, tomara que eu sou da escola. Meu Deus, como um cristão vai ser da escola tal? É como um cristão que diz assim: eu sou capricorniano, eu sou... Ou seja, a ideia de você ter um signo é a crença de que este signo dirige a sua vida. Isso é chamado de astrologia. É como você sair de casa. Antigamente tinha muito jornal, hoje não sei como que é feito isso, mas antes de sair de casa, deixa eu ver o meu horóscopo. Como que cristão vai ver horóscopo? Como? Se é Deus quem o guia, se é Deus quem o guarda, se é a palavra de Deus que é a sua referência. Mas sabe qual é a questão? A gente cresce. A gente cresce com uma mentalidade. É como a questão de futebol. Os irmãos sabem que eu sou flamenguista. Mas, irmãos, a gente brinca e tudo, mas, pelo amor de Deus, você deixar de conversar, brigar com as pessoas, maltratar por causa... Pelo amor, então larga futebol. Entendeu? Se você pensa no futebol como algo que guia a sua vida, chora, porque, perdeu, pode ficar até triste, né? Mas, meu Deus, eles estão ganhando lá muito dinheiro, e a gente aqui está ganhando o quê? Brigando, é que nem política. Claro, eu penso dessa maneira, eu defendo, legal, é teu direito. É o teu direito de pensar que o político A é o melhor do que o político B. É um direito. Sinceramente, eu falo de todo o coração, é um direito seu. Mas não. Se você pensa que o político A é o melhor, você está contra Deus, porque esse político é do diabo. Eu estou dizendo dos dois lados. Como que dos dois lados conseguem ter argumento para dizer que aquele político... É o anticristo, é a besta, sabe? Meu Deus. Estão entendendo? Então, ou seja, quem guia a nossa vida é Deus. Então a gente vai crescendo no mundo com essa mentalidade. A gente vai naturalizando. A gente vai naturalizando muitas coisas erradas, irmãos. A gente vai naturalizando a corrupção. A gente vai naturalizando os pequenos furtos. A gente vai naturalizando a mentira, a gente vai naturalizando o orgulho, a prepotência, a gente vai naturalizando o sensualismo. E quando a gente vai ver aqui mais para frente, eu não tenho o intuito de terminar, de esgotar a mensagem aqui, como nós começamos, mas a ideia é essa metanoia, ou seja, qual é a mudança que Deus espera de nós? Vamos pensar nisso, metanoia, qual é a mudança que Deus espera de nós? Então, a mudança, esse arrependimento, é uma mudança de mentalidade. A Bíblia diz, e não vos moldeis ao mundo, mas transformai-vos. Esse transformar sejam transformados. Não é transformar o mundo, não. Nós precisamos nos transformar primeiro, porque se a gente quer ganhar o mundo e não vence os nossos desejos, nós não vamos ter sucesso. Diz em Provérbios de que maior é aquele que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Então não adianta eu querer ser missionário, ganhar o mundo, pregar o evangelho, se eu fico nas minhas paixões. Eu sou submisso aos meus desejos e paixões. E hoje uma das maiores pedras de tropeço, um dos maiores problemas na vida do cristão
São aqueles, eu sei que nós somos falhos, eu estou suscetível e por isso eu oro. A Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Eu sou ser humano, mas é uma coisa diferente, é você ser um ser humano, né? Suscetível a errar, é por isso você vigia a hora. E a diferença de você viver uma hipocrisia. E isso é diferente. O que é hipocrisia? Você sabe que está errado, mas você faz conscientemente e não se importa. É como se eu falasse aqui de amar filhos e batesse, maltratasse, judiasse dos meus filhos. Falar de ser fiel à esposa e eu sempre traindo minha esposa, sempre vivendo uma vida dupla. Isso é diferente. E nós não podemos legitimar isso. Do que aconteceu, não vou citar nomes aqui. Recentemente, mas que a mídia apresenta, e é algo que realmente a gente, de alguma maneira, tem que ser noticiado. Aí vem alguém e fala, eu sou cristão, e de repente vai olhar a vida, a pessoa é comprometida com coisas que a Bíblia não apoia, com comportamento contrário ao discurso da pessoa. Então, entendeu? Então, arrependimento, a mudança que Deus quer, não é uma mudança só de cara. Eu até acredito em colocar uma roupa, enfim, decente, dependendo do local que você vai, para testemunhar. Eu, particularmente, como pastor, na questão de procedimentos, de comportamento, enfim, está me faltando o nome aqui agora, de costumes, eu defendo que o cristão tem que evitar roupas justas demais, roupas decotadas. Eu defendo isso, irmãos. Eu defendo isso. Agora, você olhar, de repente, uma pessoa com uma roupa, sei lá, aos teus olhos decotada, e ver uma lá com um vestidão lá embaixo e achar que ela é mais santa do que a outra, aí a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar. Eu não concordo com tatuagem, eu creio que Deus não nos criou para a gente ficar demarcando o corpo, com piercing eu não concordo, aqueles casos, né, até mais exacerbados de piercing na língua, de piercing no supercílio, aqueles bois que tinham aquela argola no nariz, aquela coisa, porque a Bíblia diz que tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Então a vida é uma coisa até que você até gosta. Para ser franco, eu às vezes vejo tatuagens que eu vejo que são obras de arte muito lindas, eu gosto muito de desenho, mas não tem que desenhar no teu corpo. Mas eu gosto. Então, é aí que está a questão. A gente foi salvo para fazer o que a gente gosta? Ou o que permite, viabilize o nosso melhor testemunho. Agora, você chegar, um irmão, uma pessoa vir aqui, toda tatuada, e você já julgar, já é outra coisa. Olha lá, está tatuado. Está me entendendo? Então, a gente não pode julgar as pessoas pelas aparências, e a palavra de Deus diz isso. Então, metanoia, que é arrependimento, é aquilo que, quando nós nascemos de novo, entregamos nossa vida a Jesus, nós temos uma nova postura. E a postura, amados, tem que começar aqui. Agora, como o que agrada a Deus? Jesus fala assim em Mateus 9,13, ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9,13. Ou seja, qual foi a missão de Jesus? Jesus veio chamar os pecadores. É claro que Jesus aqui está usando tipo uma ironia, né? Jesus está dizendo assim, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mas quem é justo? Então ele quis dizer, se você se considera justo, tranquilo, eu sei que não é, mas você se considera, legal, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E esse arrependimento é metanoia, é a própria base para falar da palavra conversão. Ou seja, Jesus veio nos chamar para uma mudança de mentalidade que produz diferença na nossa vida. Agora, qual é o problema? A gente às vezes é adestrado a cantar glória, aleluia, adestrado a ler Bíblia, adestrado a orar. Nós tem que orar, você tem que ler, tem que ir à igreja, mas não é isso. A tua mente tem que ser transformada.
Você precisa entender que no momento que Jesus Cristo veio para transformar a sua vida a partir de dentro para fora. Não adianta mudar. Às vezes a gente vê alguns irmãos, eu via isso há muitos anos atrás, de que entrava para uma igreja, e isso aconteceu comigo, quando eu me converti, eu não entendia o que era ainda conversão, precisei vir para a escola bíblica dominical, e quando eu achei que cristão era usar calça comprida, blusa de manga comprida, e tinha até medo de tomar banho sem roupa, porque eu achava que era pecado. Então a gente tem essa mentalidade, não, bermuda é do diabo, camiseta é do diabo, então a gente começa a dar tudo para o diabo. Tudo para o diabo. Eu volto a dizer, eu defendo a decência, mas a gente tem que ter coerência. Tem que ter coerência em relação a isso. E a palavra de Deus nos diz aqui que Jesus Cristo veio com essa missão de quê? De produzir a metanoia na nossa vida, uma mudança que parte daqui. É por isso que Jesus fala assim, está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se com teus olhos cobiçares a mulher do próximo, já cometeste adultério. Por quê? Porque o grande segredo não está necessariamente no que fazemos, mas na intenção que nos leva a fazer alguma coisa. Às vezes você pode não mover um músculo, você pode nunca ter ido a um motel, estou dizendo para quem aí é solteiro. Você pode nunca ter fisicamente tido contato antes do casamento com outra pessoa, num aspecto sexual. Mas se na tua mentalidade você alimenta aquilo, para Deus já é o bastante. Porque para Deus, aquilo que você produz na mente é tão concreto quanto aquilo que você produz nas suas atitudes. Há um pensamento que diz, eu reforço, que você tem um pensamento, se você alimenta esse pensamento, ele vira uma ação. Se você alimenta esta ação, ela vira um hábito. Se você alimenta este hábito, vira um caráter. E alimenta esse caráter, vira o teu destino. Tudo começa com pensamentos que você alimenta. Não há problema nenhum em você ter pensamentos que não agradam a Deus. Você é ser humano. Por que a gente tem pensamentos que não agradam a Deus? Porque somos seres humanos, temos uma natureza pecaminosa. E a gente vive num mundo que vai nos oferecendo tanta coisa. A questão é abrigar. Não sei se foi Langston, o Vânia comentou sobre Langston na escola bíblica hoje. Não sei se foi ele que disse, mas foi um dos teólogos aí conhecidos, de que você não pode impedir com que as aves sobrevoem a sua cabeça, mas pode impedir com que elas façam um ninho na tua cabeça. Então não tem como impedir. Às vezes você, ouvindo uma música e vendo um filme, uma série, vão ser apresentadas coisas ali que você percebe que não é de acordo com o que Deus deseja. Mas você viu, a questão é, o que eu vou fazer com isso? Eu vou legitimar? Eu vou aderir? Eu vou aceitar como verdade ou vou refutar? E é por isso que a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Esse é um princípio muito legal. Ora, se eu sei que aquilo que vai ser apresentado não agrada a Deus, em 1 Coríntios 10, 31, se eu não me engano, fala, portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus? Mas não, a gente... não vou fazer menção aqui, enfim, mas não é nenhum segredo se eu falar seu nome, mas não vou falar o nome. Mas tem uma amiga que assim, que ela declara o seu amor, a sua paixão pela Coca-Cola. E ela fala assim, alguém colocou assim, os resultados da Coca-Cola. Coca-Cola é para limpar pia, Coca-Cola para desentupir, né? Usa Coca-Cola para limpar sangue, usa Coca-Cola para desenferrujar, usa Coca-Cola, as utilidades da Coca-Cola só para aquilo que não é organismo humano. Aí eu brincando, fui lá, compartilhei para ela, e ela falou assim, opa, que legal, está tudo limpinho dentro de mim. Ela ainda é irônica, ela brinca, ela diz, que bom, está tudo limpinho dentro de mim. Ora, a gente às vezes legitima as coisas porque é gostoso, e isso a gente vai falar mais para frente. Porque é mais fácil legitimar o que agrada os olhos? Porque é mais fácil legitimar o que agrada os ouvidos? Porque é mais fácil legitimar o que nos faz rir? O que não dá trabalho, o que agrada o paladar? E a gente vai ver isso mais para frente. O que eu gostaria de fechar hoje é o seguinte: precisamos pedir a Deus que produza em nós um arrependimento sincero.
E como que a gente vai começar a pensar diferente? Buscando a palavra de Deus, aceitando como verdade para a nossa vida. Se você, eu fiz um comentário algum tempo atrás, não sei se o pessoal vai lembrar aqui, eu falei assim, alguém aqui já sentiu vontade de comer bulgogi? Mas espera aí, bulgogi, o que é bulgogi? Você pesquisa, né? Bulgogi é tipo um churrasco, não sei se é árabe, é de um outro país. Mas, olha, como que eu vou sentir desejo de comer uma coisa se eu nem sei o que é? Estão entendendo? Então é por isso que temos que nos afastar daquilo que não agrada a Deus. Porque se você não tem acesso a isso, você vai ter menos desejo a essas coisas. Agora, não adianta. Se eu sou um cristão, estou sempre vendo vídeo de pornografia. Se eu sou um jovem cristão, estou sempre ouvindo aquelas músicas que não agradam a Deus, aqueles funks, aquelas coisas, isso aí vai fazer parte do meu esquema mental. É como uma pessoa que uma vez eu conversei, ela era muito agressiva, não era cristã, muito agressiva com a filha. E ela batia mesmo, de tirar sangue da filha e tudo. Eu falei, mas por que isso? E ela falou assim para mim, eu sempre fui tratada assim. Aí você diz assim, é um absurdo, mas não deve. Claro que não deve. Mas ela sempre foi tratada assim. Dentro de casa, quando ela fazia alguma coisa errada, era cabo de vassoura que os pais batiam nela. Estão entendendo? Então, a questão não é se é certo ou errado. Aquilo que você é muito exposto e vivencia, corre um grande risco de duplicar, de multiplicar, de reproduzir. Então, é por isso que a Bíblia diz, não vos moldeis ao mundo. Então, se você quer agradar a Deus, você deve evitar as coisas que você sabe que não agrada a Deus. Se você quer ser diferente do mundo, e aí mais para frente, no próximo mensagem, a gente vai falar sobre a diferença entre o mundo e aqueles que não são do mundo, nós, a diferença nítida, os resultados para isso, você tem que se portar diferente. Não adianta. Não adianta você querer ter uma vida abençoada que agrade a Deus e crescer absorvendo tudo que o mundo oferece, como se fosse natural. Lançaram um aplicativo novo, todo mundo faz, vou fazer. Sem analisar, sem criticar. Teve um aplicativo, um tempo atrás, que a pessoa mudava. Era um homem, colocava cara de mulher, sabe? Aí a pessoa vê com maior naturalidade isso. Sabe, o que está por trás disso? Sabe, o que está por trás disso? Você tem que agradecer a Deus como Ele te criou. A Bíblia diz, a gente fala sobre a ideologia de Gênesis, Deus te criou homem e mulher. O que passa disso é de um mundo que não aceita os princípios de Deus, que não aceita os padrões de Deus. Biblicamente falando, em Gênesis, Deus criou homem e mulher para serem ambos uma só carne. Se há dúvidas, talvez nós estamos nos alimentando no lugar errado. Se há dúvida a respeito disso, é porque nós não estamos nos afastando daquilo que deveríamos nos afastar. E aí você pega grandes homens de Deus, falando sobre a questão, por exemplo, de infidelidade. Homens de Deus que amam a Deus, mas em algum momento deu brecha. Começou a ver o que não deveria ver. Começou a se alimentar com o que não deveria se alimentar. Começou a ter conversas que não deveria ter. Irmãos, é um princípio. Como um princípio, por exemplo, não sei se é da química. Eu costumo dizer isso. Por exemplo, por mais bem intencionado que você seja, se você pegar pólvora seca e dizer assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou honesto, então por isso ser uma pessoa boa, honesta, de bom coração, eu vou me aproximar essa pólvora do fogo e nada vai acontecer. Não existe isso. Eu sou bom, tenho um bom coração, vou pular aqui do 10º andar, eu vou flutuar. Não existe isso. Existem leis. E existe uma lei muito importante. A lei é de que Jesus falou, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é tendenciosa. A nossa carne sem Jesus é má. A nossa carne vai buscar os prazeres, sem querer agradar a Deus. E muita gente, por não ter essa metanoia, se deixam levar. Tinha boa intenção, mas não teve boas atitudes. Teve boa intenção, mas não fugiu da aparência do mal. Então que nesta manhã
possamos ter a mudança que Deus quer, que em primeiro lugar é a mudança aqui, ó. Deixe Ele renovar a sua mente. Fale com Ele: Senhor, muda a minha mente, renova a minha mente. E para Ele renovar a sua mente, busque mais a palavra e menos as coisas que você sabe que não agrada a Deus. Amém, irmãos? Quero chamar aqui, então, o trio que vai estar louvando ao Senhor, terminando o culto dessa manhã. E, simultaneamente, nós estaremos aqui fazendo uma consagração dos nossos bens, consagração da nossa vida ao Senhor. E lembrando aqui, aproveitando a oportunidade, vamos ter aí o encontro de mulheres no dia 24 de abril, 3 horas da tarde, é um sábado, é o penúltimo sábado. Encontro de mulheres. Vânia disse que essa irmã, qual é o nome dela? Não está ali não, né? Giovana tem um testemunho assim impactante, que vai com certeza abençoar a sua vida. Então, se inscreva, participe, dia 24, 3 horas da tarde, aqui na nossa igreja. Alô, alô, som. Bom dia, irmãos. Som, ei. Por sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. E empoeirou suas mãos e os seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Sabia que o homem seria infiel, mas não morreu numa cruz antes mesmo de existir. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver.
Amém. Aleluia! Deus continue a abençoar esse trio abençoado aí já. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar, terminando o nosso culto. Algum aniversariante da semana? Me lembre aí, me ajudem. A Mariana, e o Breno também, né? E o Breno também, completaram mais um ano de vida. Que Deus abençoe grandemente. Esses que já têm sido a igreja de hoje. A gente louva muito a Deus pela vida da Mariana, do Breno. Marcelo e Maísa, quantos anos? 17? Gente, hein? Eu faço 17 anos, que bênção. Louvado seja Deus por essa família, pela vida do Marcelo, da Maísa. Pela bênção que vocês são na nossa vida. Mariana, mais uma vez, parabéns. O Breno também, né? O Breno é uma bênção também. Glorificamos muito a Deus, irmãos, por sabermos que as nossas crianças, juniores e adolescentes já fazem parte da igreja, né, atuante de hoje. Vamos orar agradecendo a Deus e à noite estaremos de volta, se o Senhor assim permitir. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pelo Teu amor, por Tua graça, por Tua misericórdia. Obrigado por termos sido criados à Tua imagem. Obrigado porque o desejo do Teu coração é que sejamos parecidos com o Senhor. E quando falamos de metanoia, de mudança de comportamento, é mudar para parecermos com o Senhor. Que haja esse desejo no coração de cada um de nós, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, adultos. O desejo de parecer com o Senhor e de não parecer com o mundo. Sei que é tentador, sei que a pressão é muito grande, mas em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo produza em nós uma metanoia verdadeira, uma mudança de mentalidade, que o Senhor nos dê um senso crítico para não sermos presas fáceis deste mundo. Que em nome de Jesus haja um desejo profundo do nosso coração, produzido pelo Teu Espírito Santo, de buscarmos mais a Tua presença, a Tua face, para parecermos mais contigo. Que a mudança comece na nossa mente, no nosso coração, que sejamos transformados de dentro para fora, que a mudança não seja apenas física, estrutural, aparente, mas que as pessoas que olharem para nós percebam nitidamente que dentro de nós já houve uma grande mudança. Abençoa cada vida aqui de uma maneira muito especial. Muito obrigado pela vida do Breno e da Mari, que foram agraciados por Ti com mais um ano de vida. Louvado seja Teu nome por nossos amados. Obrigado. Continua a abençoá-los ricamente e que eles continuem tendo a alegria de servir ao Senhor como seus pais têm servido também. Muito obrigado por mais um ano que o Senhor concede de enlace matrimonial ao Marcelo e à Maísa. Obrigado por esta família que é bênção na nossa vida. Continue a agir na vida deles e através da vida deles também. Consagramos os dízimos e ofertas. Consagramos, Senhor, a obra missionária em Tuas mãos. Consagramos cada família aqui. Consagramos cada família em casa. Abençoamos, Senhor, o nosso mundo, a nossa nação. Traz cura, traz transformação, traz salvação através da nossa vida. É o que nós oramos, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Com uma oração silenciosa, nosso culto está encerrado aqui no templo.